O advogado dele se inclinou e sussurrou 5 palavras. Apenas 5. E o rosto de Vinícius, aquele rosto presunçoso e cheio de si que eu encarei do outro lado da mesa do café da manhã por 15 anos, ficou completamente pálido. As mãos dele começaram a tremer. Os papéis que ele estava tão ansioso para assinar balançavam como folhas em uma tempestade. E eu, pela primeira vez em 3 anos, sorri. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar do início, porque você precisa entender como chegamos aqui. Como uma mulher que todos pensavam ter perdido o juízo, na verdade, jogou o jogo mais longo e paciente de sua vida. Meu nome é Alessandra Dornelles. Tenho 34 anos e até 3 meses atrás era casada com Vinícius Albuquerque. 15 anos de casamento. Isso é mais tempo do que a maioria dos relacionamentos de celebridades, mais tempo do que a existência de algumas startups unicórnios e definitivamente muito mais tempo do que a minha paciência deveria ter durado. Mas sou uma mulher teimosa. Herdei isso da minha avó. Conheci o Vinícius quando eu tinha 17 anos. Tinha acabado de terminar o ensino médio mais cedo. Não porque eu fosse algum gênio, mas porque eu era prática, motivada e queria muito, mas muito mesmo, sair da casa dos meus pais. Consegui um emprego no escritório de advocacia Rocha e associados como auxiliar de arquivos. Salário mínimo, cortes de papel constantes, mas era o meu sustento. Aos 18, já tinha subido para assistente jurídica. Eu era boa com detalhes, boa com números e ótima em manter minha boca fechada e meus olhos abertos. Vinícius tinha 24 anos quando nos conhecemos em um evento de clientes. Era charmoso, ambicioso e cheio de sonhos sobre construir um império imobiliário. Ele falava do futuro como se já fosse dele, como se o sucesso estivesse apenas esperando ele aparecer para reivindicá-lo. Ele dizia que ia construir algo incrível. Eu disse que o ajudaria com a papelada. Romântico, não é? Nos casamos quando eu tinha 19 anos. Tiago chegou quando eu tinha 20. Continuei trabalhando no escritório de advocacia meio período enquanto cuidava do nosso filho, reforçando minha previdência privada e economizando cada real que sobrava. Minha avó sempre dizia que uma mulher deve ter seu próprio dinheiro. Não um dinheiro secreto, ela esclarecia, apenas o dela, algo que ninguém pudesse tirar. Aos 23 anos, os negócios de Vinícius finalmente decolaram. Ele me pediu para sair do escritório e ajudá-lo em tempo integral. Precisava de alguém para gerenciar as contas, lidar com clientes, coordenar fornecedores, alguém em quem pudesse confiar totalmente. Então, me tornei o seu tudo não remunerado. Contadora, gerente de escritório, relações públicas, decoradora de interiores para as casas modelo, coordenadora de marketing e organizadora de eventos. Fiz tudo isso enquanto criava o Tiago, administrava nossa casa e, de alguma forma, mantinha todos alimentados e razoavelmente felizes. Meu título oficial era esposa. Meu título não oficial era todo o resto. Por 11 anos, me dediquei inteiramente a construir o sonho do Vinícius. E por 11 anos, ele ficou com o crédito, os prêmios e o reconhecimento. Em todos os eventos do setor, eu era a esposa do Vinícius. Em cada celebração, ele agradecia a sua equipe, aos seus mentores, a sua visão, mas de alguma forma nunca chegava a agradecer a mim. Em algum momento do caminho, as coisas mudaram. Ele começou a tomar decisões sem me consultar. Começou a ficar até tarde no trabalho com cada vez mais frequência. Começou a criticar pequenas coisas, o jeito que eu me vestia, as refeições que eu cozinhava, minha suposta falta de ambição. Falta de ambição. Eu estava administrando toda a retaguarda da empresa dele de graça, enquanto criava o filho dele e mantinha a vida dele organizada. Mas, claro, eu não era ambiciosa o suficiente. Então, há 3 meses, ele soltou a bomba. Ele chegou em casa em uma noite de terça-feira. Eu estava fazendo o jantar. O prato favorito dele, inclusive, porque aparentemente sou uma entusiasta do esforço não reconhecido. Ele me fez sentar à mesa da cozinha com aquela expressão no rosto. Não estava triste, não parecia arrependido. Estava apenas agindo como se fosse um negócio. Eu quero o divórcio, ele disse. E então, eu quero a casa, os carros, a empresa, tudo. Você pode ficar com o Tiago.
Ele falou como se estivesse pedindo algo em um cardápio de restaurante. Ficarei com os ativos. Pode levar a criança. Obrigado. Ficar com o Tiago, como se nosso filho de 15 anos fosse uma sobra de pizza, como se ele fosse um inconveniente que ele estava generosamente permitindo que ficasse comigo. Eu apenas o encarei. 15 anos de casamento e foi assim que terminou, na mesa da nossa cozinha, entre o saleiro e a mantegueira, como se eu fosse apenas mais um item que ele estava descartando. O que eu não sabia naquele momento, o que eu não descobriria até mais tarde, era que Vinícius vinha planejando isso há meses. Ele já tinha um advogado, Dr. Maurício Vilarinho, caro e experiente. Ele estava construindo sua estratégia de saída, enquanto eu preparava as marmitas da semana e agendava as consultas dele no dentista. Eu fui pega de surpresa por um homem em quem eu tinha confiado tudo. No dia seguinte, a mãe dele apareceu. Dona Leonor Albuquerque, uma mulher que me tratou como se eu fosse a empregada por 15 anos, chegou com seu cabelo perfeitamente escovado e seu rosto de simpatia perfeitamente ensaiado. Ela deu um tapinha na minha mão e disse que eu deveria ter me esforçado mais para mantê-lo feliz. Homens têm necessidades, querida, ela disse, como se estivesse explicando algo complicado para uma criança lenta. Os conselhos de Leonor sobre casamento sempre foram fascinantes, considerando que o marido dela passava 7 dias por semana no clube de golfe especificamente para evitar estar no mesmo ambiente que ela. Mas, claro, o problema era eu. Aquela primeira semana foi um borrão. Vinícius me mudou para o quarto de hóspedes. Ele mandou preparar documentos, propôs acordos, estabeleceu cronogramas. Tudo estava se movendo tão rápido e eu sentia que estava me afogando. Todos viam uma mulher cujo mundo acabara de desabar. Uma esposa sendo descartada após 15 anos de serviço. Uma vítima que não previu o que estava por vir. Mas aqui está o detalhe. O que Vinícius não sabia, o que ninguém sabia, era que eu tinha descoberto algo 3 anos atrás. Algo enterrado em seus próprios registros financeiros. Algo que ele pensava estar escondido para sempre. E eu vinha me preparando silenciosamente, pacientemente, desde então. Voltando ao desastre. Em uma semana após o anúncio, Vinícius assumiu o controle total. O quarto de hóspedes tornou-se minha residência permanente, no que costumava ser nosso lar. Meu armário encolheu de um closet para 2 pequenas seções que ele graciosamente me permitiu manter. A mensagem era clara: esta não é mais sua casa. Em 2 semanas, ele começou a trazê-la. Bianca Xavier, 27 anos, trabalhava na empresa dele. Claro que trabalhava. Ela tinha aquele visual perfeito de Instagram. Luzes loiras, unhas impecáveis, calças de yoga que custavam mais do que as minhas compras semanais no supermercado. Ela entrou na minha cozinha como se fosse a dona. Usou o meu avental, o avental da minha avó, enquanto fazia smoothies no meu liquidificador. Ela era mais nova que o meu casamento, mais nova que a minha bolsa favorita, mas fazia smoothies incríveis, então acho que isso conta algo. Vinícius a exibia como um troféu. Eles se sentavam no meu sofá, assistiam à minha televisão, comiam nos meus pratos. Ele colocava o braço em volta dela, bem na minha frente, como se eu fosse um móvel, como se eu já tivesse desaparecido. A humilhação aumentava diariamente. Primeiro, ele cancelou meu cartão de crédito pessoal. Precisamos separar as finanças, ele disse, como se estivesse sendo razoável. Depois, o cartão conjunto. Então, ele sugeriu que eu provavelmente deveria encontrar outro lugar para ficar enquanto resolvíamos as coisas. Minha própria casa, e eu estava sendo convidada a sair. Leonor veio para me ajudar a fazer as malas. E por ajudar, quero dizer que ela revirou meus pertences e decidiu o que eu merecia manter. Roupas velhas, tudo bem. Fotos de família, algumas delas. A caixa de receitas da minha avó. Ela hesitou nessa, como se estivesse considerando tomá-la para si. O que eu não tinha permissão para levar? Qualquer joia que Vinícius tivesse me comprado ao longo de 15 anos. Qualquer móvel que eu tivesse escolhido. Qualquer coisa de valor. Esses são ativos matrimoniais, Leonor explicou. E Vinícius tinha direito a eles. Ela empacotou minhas coisas em sacos de lixo, não em caixas. Sacos de lixo, como se eu fosse lixo sendo jogado fora. Durante tudo isso, eu tinha uma pessoa em quem pensava que podia confiar.
Débora Meirelles. Éramos amigas desde o ensino médio, 20 anos de amizade através de namorados, términos, bebês e tudo o mais. Ela foi a primeira pessoa para quem liguei após o anúncio de Vinícius. Ela foi tão solícita, sempre mandando mensagens, sempre perguntando como eu estava aguentando, sempre pronta para ouvir. Ela vinha em casa com vinho e me deixava chorar no ombro dela. Ela me dizia que eu merecia algo melhor. Dizia que Vinícius estava cometendo um erro enorme, mas algo parecia errado. Pequenas coisas. Primeiro, Vinícius parecia saber dos meus planos antes mesmo de eu os concretizar. Quando mencionei para Débora que estava pensando em lutar pela casa, Tiago chegou em casa no dia seguinte dizendo: "O papai disse que isso não vai funcionar." Quando contei para Débora que estava procurando apartamentos em um bairro específico, Vinícius fez um comentário sobre aquela área exata ser cara demais para mim. Então tudo se encaixou. Olhando para trás, eu deveria ter percebido anos atrás. O jeito que Débora sempre se iluminava quando Vinícius entrava na sala. O jeito que ela o elogiava um pouco demais, ria das piadas dele com um pouco mais de força. Ela sempre perguntava dele primeiro sempre que conversávamos. Como está o Vinícius? Como vai a empresa? O Vinícius está feliz? Ela nutria uma paixão pelo meu marido há 15 anos. E Vinícius, porque colecionava admiradores, como algumas pessoas colecionam selos, sabia exatamente como usar isso. Ele a fazia se sentir especial, importante. Provavelmente deu a entender que ficariam juntos após o divórcio. Deu a ela esperança suficiente para mantê-la leal. Minha melhor amiga era a espiã dele. 20 anos de amizade vendidos por alguns flertes e promessas vazias. Pelo menos cobre mais caro, Débora. Mas a pior parte não era o Vinícius. Não era a Leonor. Não era nem a Débora. A pior parte era o Tiago. Meu filho viu tudo. A namorada, a avó empacotando minhas malas, o jeito que o pai dele olhava para mim como se eu fosse nada. E Vinícius estava trabalhando a cabeça dele, destilando veneno dia após dia. Sua mãe está dificultando as coisas. Eu só quero que todos sejam felizes. Ela é quem está arrastando isso. Estou tentando ser justo, mas ela não coopera. Tiago começou a se afastar de mim. Não estava com raiva exatamente, apenas distante, confuso. Ele não sabia em quem acreditar. E o pai dele era muito, muito convincente. Eu poderia perder a casa, poderia perder o dinheiro, poderia perder tudo o que levei 15 anos construindo. Mas ver meu filho me olhar como se eu fosse o problema, essa foi a faca. Essa foi a ferida que realmente sangrou. Contratei uma advogada, doutora Beatriz Albuquerque, recomendada pelo meu antigo escritório, 52 anos, afiada como uma navalha. Absolutamente nenhuma tolerância para bobagens. Ela revisou minha situação e traçou o plano de batalha. Você ajudou a construir esta empresa, ela disse. Você tem direito à metade de tudo. A casa, a empresa, as contas. Vamos lutar. Eu olhei para ela por um longo momento. E se eu não quiser lutar? Beatriz me encarou como se eu tivesse começado a falar outro idioma, como se eu tivesse sugerido enviar ao Vinícius um cartão de agradecimento e uma cesta de café da manhã. Ela pensou que eu estava destruída, deprimida, abatida demais para me defender. Ela não fazia ideia. Mudei-me para um pequeno apartamento, com o Tiago. 2 quartos, um banheiro, uma cozinha do tamanho da minha antiga despensa. Metade das nossas caixas nem cabia. Elas ficaram empilhadas no canto do quarto do Tiago como um monumento, ao quão longe tínhamos caído. Enquanto isso, Vinícius postava fotos com Bianca. Novo capítulo, nova energia. Abençoado. Ele escreveu. Leonor comentou embaixo. Tão feliz por você, meu querido. Você merece alegria. Minha irmã ligou, furiosa. Você precisa de um advogado, tubarão. Tire tudo o que ele vale. Todos tinham conselhos. Todos pensavam que sabiam o que eu deveria fazer. Todos viam uma mulher que tinha desistido, que não conseguia lutar, que estava deixando o marido passar por cima dela. Todos estavam errados. Eis a questão sobre ser subestimada. As pessoas param de te observar. Elas param de ser cuidadosas perto de você. Param de guardar seus segredos. E é exatamente aí que você descobre tudo o que precisa saber. 3 anos. Esse foi o tempo que carreguei este segredo.
Esse foi o tempo que soube a verdade sobre Vinícius Albuquerque e seu império brilhante, glamuroso e completamente falso. Começou em uma noite de terça-feira qualquer, 3 anos antes do divórcio. Vinícius estava trabalhando até tarde de novo. Ele estava sempre trabalhando até tarde naquela época. Embora eu ainda não soubesse o que isso realmente significava. Eu estava revisando os livros da empresa, conciliando contas, fazendo o trabalho sem glamour que mantinha o negócio funcionando. E encontrei algo estranho. Uma transferência para uma conta que eu não reconhecia, depois outra. Depois um padrão. Dinheiro saindo de nossas contas para lugares que eu nunca tinha visto antes. Fuquei mais fundo. Fiquei acordada até as 3 horas da manhã seguindo o rastro. O que encontrei fez meu sangue gelar. Vinícius vinha pegando empréstimos, dando como garantia tudo o que possuíamos. A casa, nossa bela casa que todos admiravam, tinha 3 hipotecas sobre ela. O empréstimo original de R$ 400 mil. Uma segunda hipoteca de R$ 350 mil feita há 4 anos. Uma terceira hipoteca de mais R$ 350 mil feita há 2 anos. Total devido, R$ 1.100.000. Valor real da casa, R$ 850 mil. Estávamos no negativo em R$ 250 mil em uma casa que eu pensava que já era nossa por direito. A empresa estava ainda pior. Limites de crédito estourados em R$ 200 mil. Impostos atrasados devidos no valor de R$ 85 mil. Dívidas com fornecedores de R$ 120 mil. Financiamentos de equipamentos de R$ 75 mil. A empresa de que Vinícius se gabava em todas as festas, a empresa que supostamente estava prosperando, estava se afogando em quase R$ 500 mil em dívidas. Até os carros não eram reais. Todos os 3 eram alugados via leasing com parcelas finais gigantescas prestes a vencer. Não éramos donos de nada. Apenas tínhamos obrigações mensais caríssimas. Sentei-me na minha cozinha às 3 da manhã, cercada por impressões, e fiz as contas. Dívida total, aproximadamente R$ 1.900.000. Valor total real dos ativos, talvez R$ 1.600.000. Estávamos com um rombo de R$ 300 mil, talvez mais. Mas para onde tinha ido todo o dinheiro? Continuei cavando. Ao longo das semanas seguintes, rastreei cada transação que consegui encontrar. E a imagem que surgiu foi devastadora. Investimentos em criptomoedas. R$ 180 mil, tudo perdido. Jogos de azar, R$ 75 mil evaporados. Um apartamento que eu não conhecia, alugado para uma mulher que eu não conhecia. R$ 60 mil em aluguel e mobília. Despesas de estilo de vida que nunca chegavam em casa. Relógios, ternos, viagens para as quais nunca fui convidada. Outros R$ 85 mil. Meu marido não estava construindo um império. Ele estava construindo um castelo de cartas com cartas emprestadas que também estavam pegando fogo. Parecíamos ricos do mesmo jeito que um manequim parece vivo. Convincente de longe, completamente oco de perto. Meu primeiro instinto foi confrontá-lo, gritar, chorar, exigir respostas. Mas eu conhecia o Vinícius. Eu o observei operar por anos. Se eu o confrontasse, ele me manipularia. Ele daria um jeito de explicar tudo, me faria sentir louca por questioná-lo. Provavelmente encontraria uma maneira de me culpar por isso. E pior, se ele soubesse que eu sabia, poderia tentar assumir o controle do meu dinheiro separado também. Veja bem, eu sempre mantive um pouco para mim. A voz da minha avó na minha cabeça. Uma mulher deve ter seu próprio dinheiro. Minha previdência privada dos anos de escritório. Eu a transferi quando saí, mas nunca a toquei. Naquela época já tinha crescido para cerca de R$ 180 mil. Aquilo era meu. Ganho com meu trabalho, propriedade separada perante a lei. E então havia a própria vovó. Ela faleceu quando eu tinha 28 anos e me deixou R$ 340 mil. O testamento dela era específico. Este dinheiro é apenas para Alessandra. Mantive em uma conta separada por 6 anos, nunca misturando com as finanças de Vinícius, nunca usando para despesas domésticas. Minha avó manteve sua própria conta por 50 anos. Não é dinheiro secreto, ela sempre dizia. É apenas meu. A mulher mais inteligente que já conheci. Eu tinha aproximadamente R$ 520 mil que eram completa, legal e separadamente meus.
Então não confrontei o Vinícius. Em vez disso, me protegi. Trabalhei com meu tio, um contador aposentado, para criar um fundo fiduciário irrevogável para o Tiago. Minha previdência e minha herança foram para esse fundo. Meu nome não estava nele como beneficiária. O nome de Vinícius certamente não estava. Era para o futuro do Tiago. Faculdade, uma primeira casa, emergências, e era intocável. Depois, documentei tudo. Cada documento de hipoteca, cada conta oculta, cada transação suspeita. Imprimi cópias e as guardei na casa da minha irmã. Coloquei cópias em um cofre no banco. Salvei tudo em um drive criptografado. E então, esperei. Eu sabia que Vinícius iria embora eventualmente. Homens como ele sempre vão. Eles ficam entediados ou encontram alguém mais jovem ou decidem que merecem mais. Eu só tinha que estar pronta quando acontecesse. 3 anos de espera. 3 anos observando ele cavar o buraco cada vez mais fundo. 3 anos sorrindo em jantares sociais, sabendo que nossa vida inteira estava construída sobre areia movediça. Tornei-me muito boa em paciência e muito boa em fingir que não sabia que meu marido estava nos afogando financeiramente. Quando Vinícius finalmente pediu o divórcio, quando exigiu a casa, os carros, a empresa, tudo, eu quase ri alto. Ele não estava pedindo ativos, ele estava exigindo dívidas. Ele só não sabia disso ainda. De volta ao presente, sentei-me diante da doutora Beatriz e coloquei 3 pastas sobre a mesa dela. 3 anos de evidências. Cada documento de hipoteca, cada extrato de empréstimo, cada conta oculta. Ela leu em silêncio por quase 1 hora. Quando finalmente levantou os olhos, sua expressão tinha se transformado completamente. Você sabia disso há 3 anos? Eu estava esperando ele ir embora. Sabia que ele iria eventualmente. E quando ele exigiu tudo, exigiu todas as dívidas. Ele só não entende isso ainda. Beatriz recostou-se na cadeira. A piedade sumiu de seus olhos. A preocupação desapareceu. O que a substituiu foi algo como admiração. Então, quando você assinar a transferência dos ativos, você sai limpa. Ele fica com as hipotecas, as dívidas da empresa, as obrigações de leasing. Tudo se torna responsabilidade exclusiva dele. E sua herança, sua conta de aposentadoria, propriedade separada, nunca misturada, legalmente protegida, guardada com segurança em um fundo para o seu filho. Beatriz ficou quieta por um longo momento. Então ela sorriu. Um sorriso lento e perigoso. Senhora Dornelles, ela disse, acredito que lhe devo um pedido de desculpas. Pensei que você tivesse desistido. Eu sorri de volta. Todos pensam isso. Esse é o objetivo. Beatriz passou de me olhar como se eu fosse um gatinho perdido para me olhar como uma mestre de xadrez. Prefiro mestre de xadrez. O figurino é melhor. A armadilha já estava montada. Os números estavam verificados. A documentação estava blindada. O que eu tinha que fazer agora era deixar o Vinícius pensar que estava ganhando. E ninguém interpreta melhor o papel de perdedora graciosa do que uma mulher que vem praticando por 15 anos. Os 3 meses seguintes foram uma aula magistral de atuação. Tornei-me exatamente o que todos esperavam que eu fosse. Destruída, derrotada, mal conseguindo me aguentar. Aparecia nas sessões de mediação com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Falava baixo, hesitante, como uma mulher que perdeu toda a confiança. Pedi tão pouco que até o mediador parecia desconfortável. Eu só quero o suficiente para começar de novo, eu disse durante nossa segunda mediação. Não estou tentando ser difícil. Sei que a empresa é o trabalho da vida dele. Sei que a casa significa tudo para ele. Não quero destruir nossa família mais do que ela já está. Solicitei um acordo de R$50 mil em dinheiro, meus pertences pessoais e a guarda compartilhada do Tiago. Foi só isso. Vinícius concordou imediatamente. Ele provavelmente esperava que eu lutasse por metade de tudo. É o que qualquer advogado razoável exigiria. Em vez disso, eu estava pedindo migalhas. Ele me olhou do outro lado da mesa de mediação com algo quase parecido com pena, como se eu fosse um animal ferido que ele estivesse graciosamente sacrificando para acabar com o sofrimento. Eu merecia um Oscar por aquela performance, ou pelo menos um Globo de Ouro.
Recebi o papel da minha vida e meu único público era meu ex-marido mentiroso, traidor e prestes a ficar falido. Com cada semana que passava, a arrogância de Vinícius crescia. Ele parou de ser cuidadoso, parou de fingir ser o razoável. Começou a dizer a todos que quisessem ouvir que eu nem tinha lutado. Ela simplesmente desistiu. Ele disse aos seus parceiros de golfe. Oferecia um acordo justo e ela aceitou sem dizer uma palavra. Leonor era ainda pior. Ela se gabava no seu clube do livro, no grupo da igreja, em todas as reuniões sociais de que participava. Vinícius vai ficar com tudo. Aquela mulher não levou 1 centavo. Eu sempre soube que ela não era forte o suficiente para o meu filho. Para comemorar sua vitória iminente, Vinícius comprou um relógio novo para si mesmo, R$15.000. Eu sei porque vi a cobrança na conta da empresa. Ele ainda estava usando o dinheiro da empresa para despesas pessoais, ainda cavando aquele buraco cada vez mais fundo. Ele o usou na nossa próxima sessão de mediação, garantindo que eu notasse. Ele também levou a Bianca para jantar no Le Chateau, o restaurante francês, onde comemoramos nosso 10º aniversário. Ele postou fotos nas redes sociais. A vida é boa quando se está com a pessoa certa, escreveu. A pessoa certa. Ele queria dizer à pessoa que ainda não sabia sobre a dívida dele. Enquanto isso, Bianca tinha começado a redecorar minha casa. Móveis novos na sala, arte nova nas paredes. Ela até pintou minha cozinha de cinza. Ela pintou de cinza. Passei 3 semanas escolhendo aquele verde sálvia, 3 semanas de amostras de tinta e testes de iluminação, ficando louca tentando conseguir o tom perfeito. E ela pintou por cima com um cinza padrão de obra. Como se não fosse nada, cinza como a personalidade dela. Como o futuro dela com o Vinícius assim que descobrisse que ele estava quebrado. Muito apropriado, na verdade. Débora continuava ligando, pescando informações sob o disfarce de amizade. Joguei o jogo perfeitamente. Como você está aguentando? Ela perguntava, a voz pingando falsa preocupação. Só quero que isso acabe, eu dizia a ela, fazendo minha voz falhar levemente. Não aguento mais lutar. Não tenho energia. Em poucas horas, Vinícius saberia. Eu podia praticamente vê-lo relaxando, baixando a guarda ainda mais. Débora pensava que estava me manipulando. Na verdade, ela era apenas um serviço de mensageiro. E nem era um serviço caro. Mas enquanto os adultos jogavam seus jogos, Tiago observava. E meu filho inteligente, observador e maravilhoso, estava começando a notar coisas que não batiam. Ele notou o novo relógio de R$15.000 do pai, mas ouviu Vinícius dizer que eles não podiam pagar a viagem da escola para Brasília. Ele notou as sacolas de compras da Bianca se acumulando no hall de entrada, mas ouviu Vinícius reclamar que o dinheiro estava curto. Ele notou a desconexão entre o estilo de vida que o pai projetava e as desculpas que ele continuava dando. Certa noite, Tiago veio ao meu minúsculo apartamento e sentou-se à minha mesa de cozinha de segunda mão. Ele me olhou com aqueles olhos sérios, tão parecidos com os do pai, mas com algo que Vinícius tinha perdido há muito tempo: honestidade. Mãe, ele disse baixinho, o papai é rico de verdade? Olhei para o meu filho por um longo momento. O que você acha? Ele ficou quieto, processando. Acho que algo não está certo. Acho que ele está fingindo. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a mão dele. Confie em mim, espere só mais um pouco. Meu filho de 15 anos percebeu que algo estava errado antes de 2 advogados e um contador certificado. Eu deveria cobrar do fundo de faculdade dele por taxas de consultoria. Nos bastidores, Beatriz estava preparando nossa estratégia jurídica com precisão cirúrgica. O acordo principal de divórcio afirmava claramente que eu estava renunciando a todas as reivindicações de propriedade matrimonial. A casa, a empresa, os veículos, tudo iria para o Vinícius. Em troca, eu receberia meu modesto acordo em dinheiro e iria embora. Mas anexado a esse acordo estava um adendo, uma declaração detalhada de divulgação de responsabilidades. Cada dívida, cada hipoteca, cada empréstimo, cada obrigação vinculada àqueles ativos. Quando Vinícius assinou por todos os ativos, ele estava legalmente assumindo todas as responsabilidades.
As hipotecas se tornariam responsabilidade exclusiva dele. As dívidas comerciais seriam transferidas inteiramente para ele. As obrigações de leasing dos carros seriam problema apenas dele. Estava tudo lá, em preto e branco. Legal, formal, devastador. Documentos legais são como poesia, Beatriz me disse. Poesia chata e cara que pode arruinar a vida de alguém. O meu tipo favorito. 2 semanas antes da audiência final, Dr. Maurício, o advogado de Vinícius, ligou para Beatriz com preocupações. Meu cliente está assumindo ativos significativos, disse Maurício com cautela. Gostaria de solicitar uma auditoria financeira completa antes de finalizarmos. Apenas para verificar tudo, Beatriz manteve a voz neutra. Claro, forneceremos qualquer documentação que vocês precisarem. Mas quando Maurício levou isso ao Vinícius, meu futuro ex-marido cortou na hora. Nada de auditorias, disse Vinícius a ele. Eu construí aquela empresa, sei exatamente quanto ela vale. Não vou pagar para algum contador me dizer o que eu já sei. Maurício insistiu. Recomendo fortemente que verifiquemos os valores dos ativos antes de você assinar. Isso é um passo significativo. Vinícius o interrompeu. A Bianca quer que isso acabe logo. Eu quero que isso acabe logo. Chega de atrasos. Maurício exercia a advocacia há mais de 30 anos. Ele sabia quando um cliente estava prestes a cometer um erro. Também sabia que não podia forçar ninguém a aceitar seu conselho. Ele apresentou ao Vinícius uma renúncia, um documento reconhecendo que o advogado recomendara uma revisão financeira independente e que o cliente estava recusando contra o conselho jurídico. Vinícius assinou sem ler, assim como assinaria tudo mais sem ler. Nunca subestime o poder de uma namorada impaciente para fazer um homem ignorar as letras miúdas. Bianca valia milhões para mim em termos de estratégia jurídica. Enfim, na noite anterior à audiência, Vinícius me mandou uma mensagem de texto. Obrigado por não tornar isso feio. Encarei aquela mensagem por um longo tempo. 15 anos de casamento, 15 anos construindo a empresa dele, criando o filho dele, gerenciando a vida dele, e ele estava me agradecendo por não dificultar as coisas para ele enquanto ele me jogava fora. Digitei de volta. Só quero o que é melhor para o Tiago. O que era melhor para o Tiago. Seu fundo fiduciário, seu futuro garantido e um pai que estava prestes a aprender a lição mais cara de sua vida. Beatriz me ligou naquela noite. Amanhã, 9 horas da manhã, audiência final, juíza Patrícia Dornelles. Você está pronta? Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, os móveis de segunda mão, as caixas ainda fechadas no canto, a pequena cozinha que eu tinha pintado de verde sálvia, porque me lembrava esperança. Estou pronta há 3 anos. 3 anos de espera, e finalmente o dia tinha chegado. Eu me sentia como uma criança na manhã de Natal. Se a manhã de Natal envolvesse um tribunal de família e vingança financeira. Quinta-feira, 17 de abril, 9 horas da manhã. Sala 4B do tribunal. Lembro-me de cada detalhe daquela manhã. O jeito que a luz do sol entrava pelas janelas altas, o cheiro de madeira velha e cera de assoalho, o murmúrio baixo dos advogados mexendo em papéis. Foi ali que 15 anos de casamento terminariam oficialmente. E onde 3 anos de paciência finalmente valeriam a pena. Vinícius chegou primeiro. Claro, ele estava usando seu melhor terno, o Armani Graffiti que eu o ajudei a escolher para um jantar de clientes 3 anos atrás. Seu relógio novo refletia a luz enquanto ele apertava a mão de Maurício. Ele parecia confiante, relaxado, como um homem prestes a fechar um negócio muito favorável. Bianca estava esperando no corredor. Ela não tinha permissão para entrar na sala de audiência, mas queria estar lá para dar apoio moral. Consegui vê-la pela porta. Maquiagem perfeita, bolsa de grife, mexendo no telefone como se aquilo fosse apenas mais um compromisso chato. Leonor também estava lá, sentada na galeria. Vestiu-se para a ocasião, provavelmente planejando levar Vinícius para um almoço comemorativo depois. Ela olhou para mim quando entrei e me deu aquele sorrisinho, do tipo que se dá a alguém que você já derrotou. Cheguei alguns minutos depois do Vinícius. Vestido azul marinho simples, sem joias, cabelo preso em um coque baixo. Parecia cansada, derrotada, como uma mulher que não tinha mais nada pelo que lutar. Perfeito. Eu parecia alguém que tinha desistido da vida e da moda simultaneamente. Muito convincente. Eu realmente deveria dar aulas de atuação.
A juíza Patrícia Dornelles entrou e todos se levantaram. Ela estava na casa dos 60 anos, cabelos prateados, óculos de leitura na ponta do nariz, 30 anos de magistratura em tribunais de família. Ela já tinha visto todos os truques, todas as manipulações, todas as mentiras que casais em processo de divórcio poderiam lançar um ao outro. Nada mais a surpreendia. Ela revisou o processo brevemente e depois olhou para cima. Albuquerque contra Albuquerque. Audiência final de dissolução. Entendo que as partes chegaram a um acordo. Maurício levantou-se primeiro. Sim, Excelência. Meu cliente, Vinícius Albuquerque, está assumindo todos os ativos matrimoniais, incluindo a residência da família, a empresa de incorporação imobiliária e todos os veículos associados. Em troca, a senhora Alessandra recebe um pagamento de R$50 mil. Beatriz levantou-se ao meu lado. Está correto, Excelência. Minha cliente concorda em renunciar a todas as reivindicações sobre esses ativos e aceita os termos do acordo proposto. Os olhos da juíza Dornelles voltaram-se para mim. Ela estudou meu rosto por um momento, procurando sinais de coação. Imagino que procurasse sinais de que eu estivesse sendo pressionada a aceitar um mau negócio. Senhora Alessandra, ela disse, preciso confirmar que a senhora entende o que está aceitando hoje. A senhora está abrindo mão de sua reivindicação sobre propriedades substanciais, a casa da família, a empresa que ajudou a construir. Tem certeza de que é isso que deseja? Mantive minha voz suave, levemente instável. Sim, Excelência, eu entendo. E a senhora está entrando neste acordo voluntariamente? Ninguém a está pressionando? Não, Excelência. Olhei para baixo, para minhas mãos, e depois de volta para ela. Eu só quero que meu marido tenha tudo o que pediu. Quero que isso acabe. A juíza me estudou por mais um longo momento. Eu podia praticamente ver seu debate interno sobre se deveria insistir mais, se deveria ordenar um adiamento, se deveria me proteger do que parecia ser uma decisão terrível. Mas eu estava representada por uma advogada. Estava respondendo claramente. Eu era uma mulher adulta fazendo minha própria escolha. Muito bem, ela disse finalmente. Vamos prosseguir. O escrivão distribuiu os documentos finais, página após página de linguagem jurídica, assinaturas exigidas em cada terceira página. Vinícius assinou ansiosamente, mal olhando para o que estava aceitando. Ele queria que aquilo acabasse. Queria voltar para sua nova vida com sua nova namorada e sua nova liberdade. Eu assinei devagar, deliberadamente. Cada traço da minha caneta foi cuidadoso e preciso. Aquele era o momento pelo qual eu esperava há 3 anos. Eu ia saboreá-lo. Do outro lado da sala, vi Vinícius olhar para Leonor e sorrir. Ela assentiu de volta, aprovando. No corredor, o telefone dele vibrou, provavelmente Bianca enviando mensagens de incentivo. Ele checou o telefone no tribunal durante sua própria audiência de divórcio. Esse era o tipo de homem que ele era. Enquanto isso, Maurício Vilarinho estava fazendo o que bons advogados fazem, revisando o pacote completo de documentos uma última vez. Acordos principais assinados, cronograma de ativos assinado, termos de liquidação assinados. Então ele chegou ao adendo, declaração de divulgação de responsabilidades. Observei o rosto dele enquanto lia, vi a confusão atravessar suas feições, vi-o voltar uma página, depois avançar novamente, como se esperasse ter lido algo errado. Ele não tinha. O rosto de Maurício ficou pálido. Ele se inclinou em direção ao Vinícius, tentando ser discreto. Senhor, sussurrou, precisamos conversar. Vinícius o dispensou, ainda desfrutando de sua vitória. Agora não, quase terminamos. A voz de Maurício foi mais urgente. Você está assumindo toda a dívida. Vinícius virou-se para olhá-lo. O quê? A declaração de responsabilidades? Maurício sussurrou, os papéis farfalhando enquanto ele apontava. As hipotecas, os ônus da empresa, está tudo aqui. Você está assumindo responsabilidade pessoal por tudo. Pela primeira vez, Vinícius realmente olhou para o que tinha assinado. Observei seus olhos percorrerem os números. Vi a cor sumir de seu rosto. Casa. R$1.100.000 devidos. Valor de mercado, R$850.000.
Empresa, R$480 mil em dívidas combinadas. Veículos, R$115 mil em obrigações de leasing. Responsabilidades pessoais adicionais, R$200 mil. Dívida total, aproximadamente R$1.900.000. Valor líquido de tudo o que ele acabara de reivindicar, R$300 mil negativos. Ele não tinha ganhado na loteria. Tinha ganhado a conta dela. Vinícius levantou-se abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Isso não está certo. Ele olhou para mim, depois para a juíza, depois de volta para os papéis. Ela escondeu isso de mim. Isso é fraude. A voz da juíza Dornelles foi afiada. Sr. Albuquerque, sente-se. Esses números são falsos. Insistiu Vinícius, a voz subindo de tom. Ela manipulou os documentos. Isso é... Sr. Albuquerque. O tom da juíza não deixou margem para discussão. Sente-se. Ele se sentou, mas suas mãos estavam tremendo. Seu sorriso confiante tinha desaparecido, substituído por algo que parecia muito com pânico. A juíza Dornelles olhou para os documentos à sua frente e depois para o Vinícius. Sr. Albuquerque, estou olhando para a declaração de divulgação de responsabilidades anexa a este acordo. Estas são dívidas associadas aos ativos que o senhor está reivindicando. Ativos em seu nome, sua empresa, sua propriedade. Ela o encarou com um olhar duro. O senhor está dizendo a este tribunal que não conhece sua própria situação financeira? Silêncio. Assistir ao Vinícius tentando explicar por que não sabia sobre suas próprias dívidas foi como ver um gato tentando explicar por que há um vaso quebrado no chão. Fascinante e completamente não convincente. Maurício limpou a garganta. Excelência, devo notar que aconselhei meu cliente a realizar uma revisão financeira independente antes desta audiência. Ele recusou. Tenho a documentação. Ele apresentou a renúncia, aquela que Vinícius assinou sem ler, a que dizia, em linguagem jurídica clara, que Maurício recomendara uma auditoria completa, e que Vinícius a recusara. A juíza revisou o documento brevemente. Então, o Sr. Albuquerque foi aconselhado a verificar esses números. Ele optou por não fazê-lo. Assinou uma renúncia reconhecendo essa escolha. Ela olhou para o Vinícius. Isso está correto? Vinícius estava encarando a renúncia como se fosse uma cobra que o tivesse acabado de morder. Eu pensei... Esta é a sua assinatura, Sr. Albuquerque? Uma longa pausa. Sim. Então o senhor assumiu este risco voluntariamente, disse a juíza Dornelles com naturalidade. O senhor teve a oportunidade de investigar. Optou por não fazê-lo. O acordo permanece. Vinícius virou-se para mim, o desespero rompendo sua compostura. Você sabia. Sua voz falhou. Você sabia de tudo isso. Encontrei os olhos dele calmamente. Fui sua contadora por 11 anos, Vinícius. Eu sabia de tudo. O rosto dele passou por emoções mais rápido do que eu conseguia contar. Confusão, raiva, traição, medo e finalmente, a que eu estava esperando, realização. A compreensão de que ele tinha feito aquilo consigo mesmo. Quero retirar o acordo, disse Vinícius, voltando-se para essa juíza. Não entendi o que estava assinando. Isso não é justo. A juíza Dornelles balançou a cabeça. Sr. Albuquerque, o senhor assinou documentos perante este tribunal declarando que entendia e concordava com todos os termos. Estava representado por um advogado competente. Recusou a revisão adicional. Sua esposa não escondeu nada. Estas são suas dívidas, suas hipotecas, suas obrigações. Ela fez uma pausa. O acordo é final. O martelo bateu. Senhora Alessandra, a senhora tem o seu acordo. Senhor Vinícius, o senhor tem os ativos conforme o acordado, junto com todas as responsabilidades associadas. Este casamento está dissolvido. Eu me levantei, alisei o vestido e peguei minha bolsa. Então olhei para o Vinícius uma última vez. Ele estava desabado em sua cadeira, papéis espalhados à sua frente, seu mundo inteiro desmoronando ao redor dele. Você disse que queria tudo, exceto o Tiago, eu disse baixinho. Eu te dei exatamente o que você pediu. Saí daquela sala sem olhar para trás. No corredor, pude ouvir a voz de Vinícius aumentando, gritando com o Maurício, exigindo saber como aquilo aconteceu, ameaçando processos. As respostas calmas do Maurício. Eu te disse para fazer auditoria. Tenho isso por escrito.
Você recusou. Pelas portas de vidro, vi o rosto da Bianca mudar enquanto ela ouvia. Via olhar para o Vinícius. Realmente olhar para ele. E ver algo diferente do empresário de sucesso que pensava estar levando. Ela se foi antes de eu chegar ao elevador, movendo-se rápido, os saltos clicando no chão de mármore, sem olhar para trás. A saída da Bianca foi mais rápida que a entrada dela no meu casamento. Pelo menos ela foi consistente. Saí para o sol de abril. O céu estava azul. O ar estava quente. Em algum lugar atrás de mim, meu ex-marido estava gritando com seu advogado sobre justiça e fraude e como nada daquilo era culpa dele. À minha frente estava uma vida nova. Menor que antes, mais simples, mas completamente, inteiramente minha. O colapso aconteceu mais rápido do que eu esperava. Em 2 semanas, Bianca saiu da casa, empacotou suas coisas no meio da noite e deixou um bilhete que dizia: "Não foi para isso que eu me inscrevi." A cozinha cinza ficou vazia. Em 1 mês, Vinícius tentou vender a casa. Mas quando você deve mais do que algo vale, não há compradores, apenas bancos ligando sobre pagamentos atrasados e corretores sugerindo leilões. Em 2 meses, a empresa começou a entrar em inadimplência. Fornecedores entraram com processos. O limite de crédito foi congelado. A empresa que Vinícius passou 15 anos construindo, a empresa que eu passei 11 anos apoiando, estava virando pó. Em 3 meses, Vinícius estava se reunindo com advogados de falência. O homem que um dia se gabara de seu império estava agora calculando quais ativos poderia proteger dos credores. A resposta era quase nada. O filho perfeito da dona Leonor estava ligando para membros da família pedindo empréstimos, aparecendo na casa de parentes com desculpas e explicações. Ninguém sabia da dívida. Alessandra deve ter escondido de alguma forma. Fui enganado. Mas os documentos contavam uma história diferente. As hipotecas estavam no nome dele. Os empréstimos estavam no nome dele. As dívidas de jogo, as perdas em cripto, o apartamento secreto, todas as escolhas dele, todas as assinaturas dele. Ouvi dizer que a carta de Natal da Leonor naquele ano foi bem curta. Vinícius está explorando novas oportunidades. Sim, oportunidades em reestruturação de dívidas. Os conflitos paralelos se resolveram com uma espécie de simetria poética. Débora me ligou cerca de 1 semana após a audiência. Sua voz estava trêmula. Eu não tinha ideia de que as coisas estavam tão ruins. Sinto muito, Alessandra. Eu nunca quis. Eu pensei que o Vinícius e eu... Eu não atendi, não respondi, não dei a ela o desfecho que ela procurava. Algumas pontes não foram feitas para serem reparadas. Algumas amizades não merecem uma segunda chance. 20 anos de história traídos por uma piscadela e promessas vazias de um homem que usava todos ao seu redor. Ela tentou ligar mais 3 vezes e depois parou. Imagino que ela ainda esteja esperando o Vinícius notá-la. Ela vai esperar por muito tempo. Leonor tentou uma abordagem diferente através do Tiago. Diga à sua mãe que eu não sabia dos problemas financeiros. Diga a ela que sinto muito por como a tratei. Diga que quero conversar. Tiago olhou para a avó. A mulher que tinha empacotado os pertences da mãe dele em sacos de lixo, que tinha chamado a mãe dele de inútil, que tinha ficado do lado do pai sem um único questionamento. E disse: "A mamãe está ocupada construindo a vida dela. Ela não tem tempo para desculpas. Leonor queria perdão. Eu queria paz. Adivinhem qual de nós conseguiu o que queria? Tiago, meu maravilhoso, inteligente e observador filho. Ele finalmente entendeu tudo. Não porque eu expliquei, mas porque ele descobriu por si mesmo. Ele viu os documentos judiciais, ouviu as desculpas do pai, viu a Bianca ir embora. Viu a Leonor se desesperar, viu toda a fachada ruir. Certa noite, cerca de 1 mês após o divórcio, ele se sentou comigo no meu pequeno apartamento. Aquele com a cozinha verde sálvia, aquele com os móveis de segunda mão e as caixas finalmente desempacotadas. "Você esperou 3 anos", ele disse baixinho. "Você soube esse tempo todo e apenas esperou." "Eu queria ter certeza de que você estaria protegido", eu disse a ele. Acontecesse o que acontecesse entre seu pai e eu precisava saber que você ficaria bem. O fundo fiduciário.
520 mil reais protegidos e intocáveis. Ele ficou quieto por um momento. Então ele me abraçou. Abraçou de verdade. O tipo de abraço que eu não recebia do meu filho de 15 anos há meses. O tipo que dizia, eu entendo. O tipo que dizia, tenho orgulho de você. Garotos de 15 anos geralmente não abraçam suas mães voluntariamente. Eu sabia que tinha feito algo certo. Meu acordo de 50 mil reais foi usado para nos estabelecermos. O primeiro mês de aluguel, o depósito de segurança, móveis básicos que não estivessem caindo aos pedaços. Não era luxo, mas era estabilidade. O fundo fiduciário ficou exatamente onde estava. O futuro do Tiago, faculdade, talvez uma primeira casa algum dia. Uma rede de segurança que ninguém poderia tirar dele. E eu me matriculei em cursos de design de interiores na faculdade local. O sonho que eu tinha colocado em espera aos 23 anos para ajudar Vinícius a construir seu império. Eu estava finalmente construindo o meu próprio. Comecei pequeno. Minha primeira cliente real foi uma mulher chamada Sandra, 52 anos, acabando de terminar um casamento de 28 anos. Ela estava parada em seu novo apartamento vazio, parecendo perdida, quando me perguntou, como se começa de novo? Pensei sobre isso por um momento. Um cômodo de cada vez, uma cor de cada vez, um dia de cada vez. Pintamos a cozinha dela de verde sálvia. Ela chorou quando viu. Lágrimas de felicidade, ela disse. A cor dos novos começos. Cerca de 3 meses após o divórcio ser finalizado, Vinícius apareceu no meu apartamento. Eu mal o reconheci. Ele tinha perdido peso, e não do jeito saudável. Tinha olheiras profundas sob os olhos. O terno estava amassado. O relógio tinha sumido. Ele parecia um homem que tinha passado por uma guerra e perdido. Ele parou na minha porta e, por um momento, quase senti pena dele. Quase. Eu não sabia que estava tão ruim, ele disse. Sua voz estava rouca. Cometi erros. Eu sei disso agora. Mas eu não queria que nada disso acontecesse. Encostei-me no batente da porta e olhei para ele. Realmente olhei para ele. Esse homem que eu amei por quase metade da minha vida. Esse homem que me jogou fora como lixo. Esse homem que agora estava se afogando nas consequências de suas próprias escolhas. Podemos conversar? Ele perguntou. Talvez possamos resolver algo. Eu poderia... Não sei... Talvez pudéssemos... Ele nem conseguiu terminar a frase. Não conseguia se forçar a pedir o que realmente queria. Ajuda, minha ajuda. Depois de tudo. Você pediu tudo, exceto o Tiago. Eu disse calmamente. Você conseguiu exatamente o que queria. Alessandra, por favor. Adeus, Vinícius. Fechei a porta. Ele ficou no corredor por 10 minutos. Eu sei porque observei pelo olho mágico enquanto comia sorvete. O melhor show que eu já tinha visto. 5 estrelas. Assistiria de novo. Naquela noite, depois que o Tiago foi para a cama, sentei-me na minha pequena sala e olhei para a foto da minha avó na prateleira. A caixa de receitas estava ao lado. A única coisa que a Leonor quase levou. A única coisa que importava de verdade. Você estava certa sobre tudo, vovó, eu disse baixinho. Mantenha seu próprio dinheiro, saiba o seu valor e nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequena. O apartamento estava quieto, pequeno, nada parecido com a casa onde vivi por 15 anos, mas era meu. Cada cor de tinta, cada móvel, cada decisão era meu. E pela primeira vez em mais tempo do que eu conseguia me lembrar, eu estava livre,